jogo contra o Bragantino. E é claro que o Tite está pressionado. É o que eu falo sempre, a minha opinião. Eu acho que o Tite tem que ser muito criticado. Ah, tem que cair? Não. Até porque nem tem nome no mercado e o Flamengo também não deixa ninguém ficar. Agora, minha maior crítica, o Flamengo não cria. O Flamengo não cria. E isso me incomoda nas perguntas de coletiva. Aí o Tite diz, o que falta? Trabalho. Vamos trabalhar. Tá bom, mas não é só trabalho. Como é que esse time vai criar? Por que esse time só toca a bolinha pro lado, joga a bola lá pro lado, bola na área? Não tem. Não tem jogada de criação do Flamengo. Eu estava até acompanhando sua live, que eu falei aqui. Você vê como eu acompanho, como eu dou audiência, Mauro César Pereira. Obrigado. Estava acompanhando lá sua live... Quando você até falou, o único nome que tem hoje é o Carvajal. Eu desafiei os malucos lá, tem um monte de maluco que aparece, né? Tem que mandar embora todo mundo, não sei o quê. Aí os caras acham o seguinte, se você não faz coro com essa loucura, que você passa pano... Não, estou criticando o Tite. Quer dizer, estou falando também com alguns que são, né, difícil até entender o que tem na cabeça. Não, tem muita gente que é impressionante. Você critica o cara. Foi ruim, foi isso, aquilo outro, tem que mudar, bababá, mudar o sistema de jogo, tá. Mas não adianta, assim, tá ruim, não é que tem que trazer outro para consertar. Ele tem que consertar. Esse é o ponto. Se depois de um determinado tempo ele não conseguir consertar, aí você traz um outro cara para consertar. Mas esse tempo, na minha opinião, não passou. Aí está 8 meses. Na minha visão, ele está agora desde o início do ano. Ano passado ele veio tapar buraco e classificar o time para a Libertadores. Foi o que falaram para ele. Pô, Tite, vem agora, classifica o time que a gente garante a vaga, né? E ano que vem você faz o trabalho. E ele aceitou. Então ele pegou ali o bonde andando, não podia dispensar jogador, fazer mudanças bruscas, tinha que conduzir a coisa, né, com muito cuidado para conseguir a tal vaga. Conseguiu a vaga e correu o risco de perder. Com aquelas derrotas para o São Paulo, para o Atlético, o Grêmio, né, que foram com ele, para o Santos. 4 derrotas. Né? E, enfim, começou bem o ano. Ganhou o Campeonato Carioca, é o que tinha para disputar. Ganhou bem, com autoridade, não tomou gol, foi invicto. Tá bom. Aí agora tem um momento de estabilidade. 2, 3 jogos ali que foram ruins, de fato. Isso não é motivo, na minha opinião, para você pegar e ficar mandando... Tudo. Aí o cara fala, não, mas eu não confio em tudo bem, a sua opinião. A sua opinião não significa que eu tenho que pensar igual. Nem que a sua opinião seja a certeza absoluta do que vai acontecer. Aí eu falei, vem cá, qual é o técnico que vocês contratariam? Está feito o desafio. Mas nomes factíveis. Aí é Ney Franco, Valdemar, Papai Joel, Mano Menezes, Felipão. Imagina o Felipão no Flamengo. Os caras falam que o Tite é retranqueiro. O Felipão monta o time todo fechadinho ali, ligação direta. Pô, vão enlouquecer. Tem um que eu acho factível, que você não achou. Um que eu acho factível, mas que eu não quero, porque eu não defendi nunca a demissão do Tite. Eu só digo que ele tem que ser muito criticado. O Vojvoda. Eu acho que ele sairia do Fortaleza pro Flamengo. Já teve Corinthians, Vasco, que foram atrás dele. E aí vem uma outra questão. O Vojvoda tá lá em Fortaleza. O Bitrix 24 é um sistema de CRM gratuito que te permite alcançar 5 vezes mais do que um CRM comum. São 5 vezes mais clientes, 5 vezes mais vendas, 5 vezes mais clientes satisfeitos que continuam voltando, 5 vezes mais colaboração. O cara vai, a não ser que o cara pense no dinheiro, mas eu acho que ele não pensa tanto no dinheiro, que ele teve propostas melhores e não quis sair. Você entrar no Flamengo hoje, sabe o seguinte, cara, eu vou para um clube que... Você pode ser demitido em 3 meses. Porque eu sou demitido, porque você ganha o dinheiro, mas queima a sua imagem. Tem isso também pro cara. Ele ganha uma grana, mas aí ele fica ali com o filme meio queimado. Não é interessante pro cara. No meio da temporada, eu não sei se ele iria. E daria certo? Será que daria certo com essa maluquice toda? O Vojvoda perdeu uma final de Sul-Americana. O Vojvoda perdeu uma final agora pro Ceará no Campeonato Cearense, gente. Se é no Flamengo... O Flamengo e o Vasco é campeão nos pênaltis em cima do Flamengo, perde a cabeça dele. Ou Fluminense, ou Botafogo, ou não. Claro que sim. Então o cara percebe isso. Então não é tão simples. O único nome que de todos... Aí uns falam do Klopp, Guardiola, tá zoeira, não é sério. Não é sério. Nomes impossíveis. Ancelotti. Aí um lá foi lá colocar, o Carvalhal, tá sem clube. É verdade, tá sem clube. Mas mesmo assim, você vai ter que trazer o cara de Portugal. Você não consegue assim, no estalar de dedos. Quando demitiram o Domenech, o Rogério Ceni estava lá no Fortaleza, ligaram para ele num dia, acertaram. No dia seguinte, o Rogério estava no Rio, dando treino, e no outro dia treinou contra o São Paulo, na estreia dele. Foi até aquele jogo que o Hugo foi driblar o Brenner, né? E o Flamengo perdeu o jogo. Ele jogou até melhor que o São Paulo, aquele jogo. E, enfim, você não vai trazer o Carvalhal tão rápido. O cara tem a família dele, a vida dele lá e tal. Ó, preciso de você aqui amanhã. Não dá, o cara está lá em Portugal. É uma negociação que envolve muita coisa. Troca de contratos, é um contrato internacional. Então, não é fácil solucionar isso, mesmo que você queira trocar. Isso que eu quero dizer. Então, o técnico tem que ser cobrado e questionado, muito cobrado. Acho que isso sim.
Mas essa coisa da troca é uma maluquice, é uma doideira. E não é fácil encontrar soluções. E aí tem uma outra questão que eu acho que assim, a expectativa criada em relação ao Tite. O Tite é um perfil diferente do Jesus, de outros técnicos. Ele monta times competitivos, mas a fase está ruim. A do Palmeiras também não está boa. Só que o Abel tem um crédito que ele ainda não construiu. Mas ou tenham paciência, espero, ou vai ficar a vida inteira isso. Enquanto o Abel treina o Palmeiras, o Flamengo teve 8 treinadores, gente. Pensa bem, 8. Não tem condição isso. Quer contar? Domenech, Rogério, Renato, Paulo Souza, Vitor Pereira, Dorival, Vitor Pereira, Sampaoli e Tite. 8. 8. O Palmeiras teve um técnico. É bom falar, o Palmeiras que é o paralelo do outro clube bem-sucedido, ganhou títulos, tem dinheiro. Você não falou do meu amigo que assumiu por 2 jogos, 3 jogos. Não, o Fera foi antes. O Fera foi antes. Foi antes. Mas teve o Mauricinho, interino, e teve o Mário Jorge ano passado. Se você contar os interinos, auxiliares ali que assumiram em algum momento, são 10 pessoas diferentes ficaram à beira do campo como técnico do Flamengo em algum momento. 8 técnicos efetivos, 2 interinos. Isso é de 2020 para cá, né? Quando o Domenech chegou, meados de 2020, quando saiu, que a pandemia parou o futebol, voltou, Jesus ganhou o Carioca contra o Fluminense e meteu o pé. Então, vai fazer ainda 4 anos, que foi na metade do ano. Nós estamos em maio ainda, foi junho, julho. Então, em menos de... O Tite começou ano passado, em outubro. Então, na verdade, em 3 anos e uns 3 meses, o Flamengo teve 8 técnicos, que o Tite assumiu já lá atrás. Isso é absurdo, cara. Não tem condição, nunca vai dar certo. É muito aleatório. Aí o Rogério conseguiu ajustar o time em um momento ali, alguns meses, foi campeão brasileiro. Aí o Dorival ajustou alguns meses, com a Copa do Brasil e Libertadores. Mas, assim, mas são breves períodos, são sabe? 40 meses dá uma média de 5 meses cada Isso. técnico. Isso é uma Média de maluquice. 5 meses, a média. Isso é uma maluquice. Agora, cobra-se o Tite. O que falta também é, na diretoria, alguém para conversar com o Tite sobre aspectos do jogo. Por exemplo, eu acho que ele tem que mudar o sistema. Tem colegas aqui que cobrem o clube e estão especulando que vai jogar no 4-4-2. Meio campo com 4 jogadores e o Bruno na frente com o Pedro. Já deveria ser assim antes do jogo passado. E a intensidade do time também não tá ridícula? Claro, tem muita coisa para mudar. Intensidade. Agora, cobra do cara não significa que tem que sair, entendeu? Agora, se mais adiante você chegar num estádio que não dá... mas se perder na Libertadores... Tá, mas quem garante que você vai trazer um outro cara e vai se classificar? Entendeu? No ano passado, o Flamengo estava com 20 jogos, 1 derrota. Justamente para o Bragantino, que é o próximo adversário. Derrota vergonhosa, 4-0. Mas era 20 jogos e 1 derrota. 1 derrota com o Sampaoli. Alguns empates, jogos ruins, mas vitórias boas. Inclusive contra o Grêmio, lá em Porto Alegre, Copa do Brasil, que foi 2-0, o Gabriel perdeu o pênalti, podia ter sido mais, né? Ganhou do Atlético em Minas, aí o cara deu um soco na cara do Pedro e tudo ruiu. Tudo mudou ali. De volta, hein? De volta ao YouTube da Jovem Pan, de volta também à Rádio Jovem Pan. Pra gente falar, só que o Wander queria fazer uma lembrança, que o Flamengo tá ali colado no ritmo Bragantino, né? Porque o Flamengo é o 8º, se eu não tiver que equivocar, é o 8º lugar e tem 7 pontos. O Bragantino é o 3º colocado e tem 8 pontos. 1 ponto só está separando Bragantino e Flamengo. Eu fiz um comentário aqui fora do ar com o Asmar, dizendo que eu acho que essa rodada do final de semana vai mudar muito, radicalmente, a classificação do Campeonato Brasileiro. É isso. E aí, né, eu olho pra ele porque sempre o que dói nele dói em mim. É um grande amigo, é um irmão. O que dói nele dói em mim. Então você não tem nada doendo, que eu não tô nada doendo. Então você hoje tá zerado. Porque você ganhou de 3-0 do Fluminense, você ganhou de 2-1 de virada do América de Natal. Corinthians. E agora vai ter o Fortaleza em casa. Mudou o horário, era às 16, foi para as 21. Ih, então tu vai ter que trabalhar mais tarde. Que droga, hein? Vai trabalhar. Que droga. Trabalhar. Agora. Tá aqui, ó. O trabalho tá aqui, ó. Vamos lá, velho Vamp. É o primeiro jogo do Corinthians desde aquele jogo que ele foi eliminado nas semifinais contra o Fortaleza da Sul-Americana do ano passado. Corinthians chega de 2 vitórias, né, consecutivas, como eu lembrei aqui, para te ver animado. E aí, eu te pergunto, porque quando a gente falou disso, quando eu tava naquela draga, muita gente falou, olha, é capaz do Corinthians sair desse jogo contra o Fluminense e contra o Fortaleza sem ganhar 1 ponto. Aí você sabe que eu falei. Eu discordo. Eu acho que ele ganha pelo menos 3, porque eu achava que um dos 2 jogos ele ia ganhar. Ganhou do Fluminense. Se o Corinthians ganha esse jogo do Fortaleza, pela primeira vez em muito tempo vai ter um pouquinho de paz, né, Vamp? Pela primeira vez um pouquinho de tempo, porque ele vai ganhar 3 jogos seguidos, né?
Há quanto tempo que o Corinthians não ganha 3 jogos seguidos? Aí... Pode ser uma boa da gente ver aqui, porque realmente deve fazer um bom tempo. Mas pelo menos assim, volta com mais confiança, né? Não jogou bem. Contra o Fluminense deu um calor, vontade, tudo. Mas contra o América de Natal tomou um calor, 2 bolas na trave. O Carlos Miguel foi o melhor jogador em campo. Vai jogar diante de um Fortaleza que está retomando a confiança também. O Fortaleza começa a temporada, termina a temporada quando perde a Sul-Americana. O Vojvoda começou a ser, né, jogadores questionados, tudo. Né? Perdeu agora também o campeonato pro Ceará, mas voltou a jogar bem. Empatou no meio de semana aí contra o Vasco, mas deu um bombardeio lá. Mas é um Fortaleza que tem um trabalho mais sólido do que o Corinthians. Há 10 jogos sem perder. Mauro. Eu acho que o Corinthians não é favorito contra praticamente ninguém na Série A. É muito difícil, né, ser favorito. E eu acho que o Fortaleza não vai cometer os erros que cometeu o Fluminense. Né? Com aquela insistência de sair jogando sob pressão, de forma errada e perdendo a bola. E o Corinthians criando situações até fazer o primeiro gol. Com o Cano atuando ali, perto ali da cabeça da área. Não deu para entender nada o que o Diniz queria com aquilo ali. Eu acho que o Vojvoda não vai dar essa chance. Vai ser um jogo, acho que mais difícil. O Fluminense errou demais no jogo da semana passada, o Corinthians aproveitou. Você acha o Fortaleza, então, favorito também? Eu acho que é um time mais estruturado. Agora, o Corinthians joga em casa, né? Então isso dá um certo equilíbrio, né? Neutraliza um pouco o eventual favoritismo. Mas já ganhou de São Paulo agora, nesse brasileiro, dentro do Morumbi. Né? É bom lembrar. O Fortaleza? Já. É um time que ele não vai também só para se defender. Eu já falei aqui. Isso é uma coisa do Fortaleza. As pessoas precisam se acostumar ao seguinte: se vem aqui o Grêmio, o Atlético, né? Ou o Fluminense, mesmo que veio semana passada, não, tal. Fortaleza, Fortaleza. Fortaleza. Fortaleza hoje vem aqui, ou vai no Rio, ou vai em Porto Alegre, vai em outros lugares, e ele desafia os times. É um time do Nordeste que chega e bate de frente com os chamados grandes. Passou a fase que o Fortaleza vinha para ser goleado. Ou que, não ganhar do Fortaleza é obrigação. Não tem essa. Não tem, porque é um trabalho já consistente, vai ter estabilidade, como todo trabalho tem. Perdeu 2 finais nos pênaltis. Tanto a da Sul-Americana como a do Campeonato Cearense, e o estadual tem essa pegada também. Para o Ceará é o jogo do ano, né? O Ceará está na Série B. Eu tenho duas metas aqui, ganhar do Fortaleza e tentar subir. Então, se joga-se tudo ali. O Fortaleza não, ele joga com Boca. Né? Ele joga com Boca, na Sul-Americana, ele é o vice-campeão, ele vai tentar o título novamente. No Brasileiro, ele bate de frente com o São Paulo e ganha, vai bater de frente com o Corinthians, com o Flamengo, com o Palmeiras. Ano passado, na Copa do Brasil, o Palmeiras ganhou do Fortaleza, teve até um pênalti lá, que foi um pênalti fantasma, né? Então, hoje o Fortaleza é um adversário sério para qualquer clube da Série A. Não tem mais aquela... E não é mais aquela coisa passageira, montou um time um ano, então já tem uma consistência. É outra história. Algo que o Bahia não tem. O Bahia agora, com o investimento lá do City, né, do Grupo City, ele tenta chegar nesse patamar, mas ainda não está. Acho que ainda não está. O Fortaleza é o grande sucesso, assim, de trabalho de longo prazo, consistente, e passa muito pelo técnico também, que está lá e parece que não quer dor de cabeça para se meter em maluquice com torcida que acha que 2 derrotas tem que mandar todo mundo embora. Entendeu? Pode ter um corneteiro lá, sempre tem um mala que reclama de tudo e tal, essas malas estão atrapalhando. Mas os caras não dão ouvido, cara, entendeu? Segue o prumo e vamos embora, vamos em frente. Até o dia que acabar. Como sempre acaba, a passagem de um técnico, mas não é coincidência, não. E também é um treinador, né, somando aí ao que o Mauro falou, que não vai vir também para se retrancar, né? Não. Ele vai jogar contra o Corinthians, ele vai querer a vitória contra o Corinthians. Pode jogar até no contra-ataque, como ficou no São Paulo. Quando o São Paulo, Fortaleza, no contra-ataque, ele matou o São Paulo. Mas não vai ficar se defendendo ali, acuado contra as cordas. Não é bem o que faz o Fortaleza.